estudaram, seguindo outras pessoas, mas eu quero te trazer para dentro deste texto em que Paulo está fazendo de forma geral a exortação à firmeza do Evangelho, a firmeza da exortação. E ele diz assim: tende cuidado, versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou de dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu árbitro com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáveis mortos com Cristo quando aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças quanto se viveis no mundo, tais como. Amém? Até aqui. Jesus nos libertou de todo principado e potestade, de todas as angústias, de todas as tristezas, de todos os julgamentos na cruz. Nós temos um conflito diário com a nossa carne, com o nosso pecado, com a nossa angústia, com a nossa tristeza, com as nossas amarras. E por que isso acontece? Se nós participamos de um culto maravilhoso, se nós participamos de um evento onde o poder de Deus entra em nós, mexe nas nossas emoções, mexe na nossa vida, no nosso caráter, por que ainda há pecado em nós?
Por que que ainda nos encontramos dentro de um conflito dicotômico, um conflito em que nos vemos o tempo todo, como aqui foi proposto na quinta-feira, cada um de nós conhece a nós mesmos. Não há ninguém melhor do que você para conhecer você mesmo. Eu conheço de andar com você, de falar com você, de apresentar-me a você como eu sou. E eu conheço você do jeito que você se apresenta para mim, mas às vezes nós somos atores da nossa própria vida. E essa é uma questão a qual o apóstolo está falando agora. Ele está dizendo: tende cuidado, que ninguém seja um predador seu, uma pessoa que vai fazer você de presa, que vai te cercar, te seduzir, te induzir, te levar à corrupção deste mundo, a qual somos expostos o tempo todo. E ele diz: olha, por meio de suas filosofias e vãs sutilezas. A filosofia deste mundo, ela é mercantil. Ela é uma filosofia mercadológica, onde o ser humano ele busca lucro sobre tudo, e se ele encontra uma brecha na fé que ele pode lucrar, ele vai lucrar. E o apóstolo Paulo está falando: olha, não caia nisso, não caia nesta situação, não caia nesta interpretação da palavra. Ele está te chamando ao corpo. Ele está dizendo para você: quando você se batizou, quando você se batizar, porque nós queremos viver de emoções, e emoções, e emoções, e emoções, e emoções. Precisamos muitas vezes dessas emoções. Nós queremos nos sentir felizes, nós queremos dar risada, nós queremos brincar, nós queremos sair do culto com um sorriso no rosto. Mas desde que isso seja pelo derramamento do poder de Deus. Amém? Não pelo entretenimento ou pelas vontades. Nós lutamos contra nós mesmos o tempo todo, sim ou não? Sim. Às vezes nós temos uma patologia, uma enfermidade, nós sabemos que essa enfermidade pode nos matar, nós temos algumas questões que causam isso, nós sabemos como evitar, mas evitamos. Às vezes a pessoa fala: você não pode comer isso, o que você gosta de comer? Aquilo que você não pode. E você pega comendo o que você não pode. As nossas lutas contra as nossas fraquezas, os nossos pecados, sejam eles pecados da gula, pecados morais, pecados sexuais, pecados de comportamento, seja qual for o pecado, ele acontece no campo da nossa alma, na nossa mente, e ele nos confronta o tempo todo. O nosso pecado nos confronta o tempo todo. Pastor, Jesus diz: venha como está. Sim, é para você vir como está, mas conversão não é um pirlim-pim-pim que você faz, pá, a pessoa já sai convertida. Você imaginou que maravilhoso fosse se a conversão já fosse uma chave imediatista para a entrada no céu? Nós pediríamos para Deus: Senhor, abra um portal do céu aqui, amém? Outro portal do céu aqui, amém? E aí nós chamaríamos duas filas e falava: você aceita Jesus? Aceito. Está convertido? Estou. Vai direto para o céu, não volta nunca mais. Seria bom, não seria? Sim ou não? Mas não é assim.
A conversão é uma luta diária, é um confronto diário com os nossos desejos, com o nosso pecado, com a nossa angústia. É bater de frente o tempo todo com o nosso passado. Interessante que quando você vê lá no manual do Detran, quando você vai tirar carta, quando você faz uma conversão, uma mudança de direção, você vai na contramão daquilo que você vinha. Então é como uma avenida. Só que nessa avenida, quando eu viro e volto na mão contrária, eu revisito todo o meu passado. E o meu passado é esfregado na minha cara o tempo todo. E é esse passado que faz com que a minha luta seja uma luta de confronto diário contra os meus desejos, contra as minhas vontades. E o apóstolo está falando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Ele diz, olha, não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém te enganar. Felicidade. Nós buscamos felicidade. Tudo para nós é motivo de felicidade. Nós trabalhamos para ver se no fim de semana a gente tira um descanso e a gente coma bem, viva bem. Isso é maravilhoso. Mas não deve ser só por isso. Precisamos o tempo todo entender qual é o nosso papel nessa terra, qual é o nosso papel. Esta semana nós tivemos o assassinato de um precursor do Evangelho, o Kirk. E nós vimos várias pessoas fazendo comentários terríveis. E às vezes assistimos essas coisas, alguns nem tomaram conhecimento aqui. Quem sabe do que eu estou falando? Amém? Você lutaria para pregar o Evangelho como esse moço? Ah, mas eu vou morrer. O que o Senhor tem para você é sobrenatural. Andar com Cristo é estar na cruz correta. Preguei esses dias aqui sobre as 3 cruzes no mesmo local. Foram colocadas 3 cruzes, a cruz de Cristo ao centro, a cruz de um ladrão à direita, a cruz de outro ladrão à esquerda. Ambos derramaram sangue na cruz, ambos verteram sangue na cruz, mas só um sangue era inocente. Ambas eram cruzes, mas somente uma trazia o sangue do Filho de Deus. Nós queremos cruzes alternativas, cruzes de aceitação, cruzes que nos acolhem, e a cruz nos confronta. Porque lá na cruz do confronto está o que está dizendo aqui, que havendo riscado toda a cédula, toda a dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças. O maligno jamais vai poder pegar os seus pecados do passado e esfregar na sua cara. Ainda que você os veja o tempo todo, ainda que você os confronte, porque a decisão de aceitar viver no pecado ou não é sua. Às vezes você é um homem, uma mulher que nem é tão pecador assim. Mas às vezes o seu pecado, ele se torna de sobremaneira grande por um detalhe: omissão. Sempre quando as pessoas são apertadas, sempre quando as pessoas são confrontadas, a maioria se omite, mas alguns poucos, ou alguns se levanta e diz, não, eu vou lutar contra isso. Aos mais antigos aqui, quem não é tanto assim? Quando eu falo mais antigo, dos 40, 35 talvez não vai nem ter visto isso, mas lá dos 40, 45, 50 vai lembrar disso. Quem lembra daquele moço que entrou na frente de um tanque na Praça da Paz Celestial? Quem lembra? Quem não lembra, depois pesquisa. Havia um protesto pela liberdade.
E todos estavam fugindo, mas um jovem, um rapaz entrou e parou todo o comboio de tanque. O cara virava o tanque para cá, ele vinha, virava o tanque para lá e ele vinha. De imediato ele não acabou com a guerra, mas a atitude dele fez com que todos tomassem coragem. E às vezes o que nos falta para nos olhar no espelho, olhar dentro dos nossos olhos e dizer: eu vou me batizar, eu vou mergulhar, eu vou lançar debaixo das águas, vou sepultar lá todos os meus pecados e delitos e vou assumir um novo corpo, um novo tempo, eu vou fazer parte dessa ligadura do corpo de Cristo. E às vezes fazemos confrontos e nos angustiamos totalmente para que fujamos daquilo que é o nosso chamado. Queremos fugir disso. Que bom te ver aqui. Estava com saudade. Contei meu rebanho e não te achei lá. Às vezes precisa só disso. Convidar de novo no Facebook. Vem. Quantas vezes nos deparamos com as nossas angústias, os nossos pecados e fraquejamos? Com os nossos vícios. É dizer: não, eu não quero. Eu estou lutando para não fazer. Eu estou lutando para não ter. Ele diz: a plenitude da divindade. Olha como que isso é forte. Talvez você não está entendendo isso. Eu vou explicar para você. Porque habita nele. Abra para mim, por favor, esse versículo. Versículo de número 9. Versículo 9, por favor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu irmão, hoje em você, quando você se converte genuinamente a Cristo, em você habita a plenitude da divindade. Você corporalmente carrega contigo, ou pode carregar com você, não necessariamente carrega, porque é uma decisão. Ser templo do Espírito de Deus, ser guardião da palavra de Deus, é uma escolha que só você pode fazer. Porque muitas vezes falamos: nós temos Cristo, Cristo vive em mim, cantamos na igreja, Cristo vive em mim, cantamos, mas isso é um fato? Porque a palavra que sai da nossa boca vai dizer realmente em quem estamos ligados, quais são as nossas convicções, do que falamos. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, ou vamos para uma imersão, ou vamos para um retiro, ou vamos para um encontro, nós estamos no encontro mergulhados na palavra de Deus, mas quando saímos, primeiro dia ainda estamos quentes, segundo dia estamos quentes, terceiro dia estamos quentes, mas dali um pouco começa a vir um arrefecimento, e a gente começa a se distanciar um pouco. Mas quando nós deixamos isso quente na gente, e a gente olha no espelho e fala: estou lutando. Conversão é isso, conversão é eu dizer não para mim mesmo. Diga assim: dizer não para mim mesmo. Não é outra pessoa apontar o dedo para você e dizer não. Não, é você apontar o dedo para você mesmo e dizer: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar este pecado entrar em mim. Eu não vou deixar esse vício. Às vezes o vício é um jogo do tigrinho. Às vezes o vício é uma pornografia. Às vezes o vício é mentir. Às vezes o vício é um desejo carnal. Às vezes o vício é uma tela.
Tudo aquilo que você não domina, tudo aquilo que domina você se torna um vício. Às vezes você não é viciado na bebida, mas você é viciado em café, em comida, sexo, ou simplesmente em sofrer. Você já viu alguém viciado em sofrer? Todo dia está com dor, todo dia está ruim, todo dia está mal, todo dia está angustiado, todo dia está com tristeza, todo dia. Então todo mundo fica com dó. Eu preciso ter a atenção dos outros, então eu preciso que os outros tenham dó de mim. Tenham pena de mim, por favor. Você não precisa mais carregar isso, isso foi riscado, isso foi tirado da sua vida por meio de Cristo Jesus. Mas essa é uma decisão que só você. Uma pessoa um dia desse me procurou e falou: pastor, eu quero frequentar a sua igreja, eu quero ser membro da sua igreja, e eu tenho um problema muito sério, eu tenho um comportamento não aceitável na igreja, eu sou assim. Eu disse: não há problema nenhum em você frequentar a igreja, não há problema nenhum em você ir para a igreja. Você vai chegar, você vai assistir os cultos, você vai participar dos cultos. Mas eu quero que você entenda o que é conversão. O que é conversão, pastor? Conversão é você olhar esse problema que você está me relatando e dizer para ele: eu não quero mais tê-lo na minha vida. O problema não vai desaparecer. A homossexualidade não vai desaparecer. A bebedice não vai desaparecer. A feitiçaria não vai desaparecer. Porque ela vai estar sempre batendo na tua porta. Mas você vai estar o tempo todo dizendo: não, eu não aceito mais você. Olha que interessante, isso vai tirar de você a atenção que isso está te roubando, que é a grande mentira que nos confronta todos os dias. Porque às vezes a gente acha que pode esconder os pecados, sim ou não? Gente, ainda que eu esconda da humanidade toda, ainda que eu esconda e eu morra no meu pecado, nos meus delitos, nas minhas angústias, ainda que eu morra, um dia eu vou ter que prestar conta para aquele que tudo vê. E que está vendo agora. Que me conhece como eu sou, que me vê como eu sou. Mas tem um detalhe. Você pode mudar tudo isso. Como? Mudando o teu palavreado. Para de amaldiçoar o outro e a si mesmo. Pare de dizer coisas que não produz. Pare com esta negatividade. Se você está andando e tem uma nuvem carregada, cheia de raios sobre sua cabeça, parecendo aqueles desenhos animados, arranque essa nuvem. Arranque essa nuvem. Às vezes você está sendo vencido pelo pecado, ou você está perdendo os seus filhos, ou perdendo o seu filho dentro da malignidade, por causa de relacionamentos escusos, amizades, namoros, hierarquia, sob o pretexto e a pecha de estar servindo a Deus aonde está ou como está. Cuidado, o maligno está te roubando e você ainda está falando amém. Cuidado. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. E filosofia é bonito, amém? Quem já ouviu uma boa filosofia? Se você vai numa palestra de alguns filósofos, e eu já fui, é bacana, é legal, é gostoso de ouvir. É interessante, é comunicativo, é de entendimento. Nós entendemos fácil.
Filosofias nós entendemos fácil. Paulo encontra uma dificuldade, ele encontra uma barreira muito grande, porque quando ele vai até Corinto, e ele vai no Areópago e ele começa a falar, mas não só com sublimidade de palavras, ele fala por meio da demonstração do poder de Deus. Aquilo parece loucura para os olhos dos humanos. Estava vendo uma reportagem com Mel Gibson. Quem sabe quem é? Mel Gibson, quando ele fez o filme A Paixão de Cristo, ele ofereceu o roteiro para a academia em Hollywood. Todas as empresas cinematográficas rejeitaram. E ele falou: não, Deus me mandou fazer isso aqui, eu vou fazer. Então ele pega 45 milhões de dólares, 30 milhões para fazer o filme, 15 milhões para fazer a distribuição, e ele começa a gravar o filme. E acontece algo extraordinário nas gravações. Todos começam a se converter. Porque ele quis dar um grau de realidade tão grande, ele quis trazer, então ele fala em hebraico, aramaico e grego. E eles começam a vivenciar aquilo, e é como se eles estivessem, fazendo, mas ao mesmo tempo estivessem assistindo a Via Cruz, o caminho do Gólgota, os açoites. Durante a gravação, caem 2 raios, um na cabeça do ator principal, Vin Diesel. Vin Diesel é o nome do rapaz lá, vocês sabem quem é. E o raio cai na cabeça de um contra-regra lá. As dores, as angústias, até a conclusão do filme. E agora vai ser lançado a ressurreição e a ascensão, para que as pessoas entendam como que foi a ressurreição até a ascensão de Cristo e até onde estamos hoje. Pelo mundo agora está acontecendo, através da morte desse garoto, 31 anos de idade. Ele morreu e despertou em todos os Estados Unidos, Canadá, Europa, aqui no Brasil e em vários países pelo mundo. Está tendo hoje protestos, manifestações, e todos declarando o poder de Deus, orações, grupos de oração. E às vezes a gente não está nem aí para isso. Queridos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós pregamos o ano passado até o mês de março deste ano. Nós fomos de agosto de 2024 a março de 2025 falando sobre o Apocalipse detalhadamente. Quem lembra disso? Agora eu quero perguntar: quem lembra ainda do que foi pregado? Isso é assustador. 2 pessoas. Isto é assustador. Porque o mal quer que nós esqueçamos, ele não quer que a gente se prepare, ele não quer que a gente milite para o evangelho ser pregado, ele não quer que a gente invista, ele quer que você seja um crente que se converte e fica sentado e assista culto e aponte o dedo e critique o pastoreio, e critique o obreirado, e critique o mundo, e critique o teu patrão, a tua esposa, os teus filhos, a tua escola, o teu emprego. Ele quer que você seja um crítico, porque enquanto ele estiver roubando a sua atenção, o diabo está cirandando no mundo e destruindo as famílias. Olhe para o lado. Muitas das nossas crianças aqui agora estão nas salas. Eles não estão lá brincando, eles estão lá ouvindo a palavra de Deus de uma forma lúdica. Mas eu quero perguntar para você, vovó, pai, mãe: que mundo o teu filho, a tua filha vai viver? Quais comportamentos teremos aí? E o que você pode fazer para mudar isso? Olha como que isso é sério. Isso é muito sério.
Jesus está voltando. Às vezes a gente não consegue organizar uma coisa básica, basilar. Marcamos um encontro de homens, os homens ficam em casa. Marcamos um encontro de mulheres, as mulheres, por mais que se manifestem, por mais que vão, muitas ficam em casa. Organizamos evento para jovens, os jovens criticam porque a igreja é muito dura. Meu irmão, se a palavra de Deus não te constrange, não te confronta, não é palavra de Deus, é palavra do homem. Porque a palavra do homem, manipulando a palavra de Deus, deixa você com um sorriso escancarado no rosto. Jesus te ama. Olha o que Jesus fez com você.